oportunidade de estar aqui. E agradecer por Deus ter dado a palavra. Porque se não for Deus, eu nem aqui estaria. Se o Senhor não tivesse me dado, o que seria de mim chegar aqui e dizer algo vazio, né? Mas eu creio que a palavra que o Senhor colocou em meu coração vai falar com os irmãos. Amém? Abra vossas Bíblias. Lá em Marcos, capítulo 4 e o versículo 35. E quando Deus me deu essa palavra, eu me lembro que eu deixei na oração matutina. E a irmã Bia disse: a senhora vai pregar no culto de criança. E eu disse: eu não, porque eu já preguei. Aí ela disse: mas é a senhora. E ali Deus me fez lembrar dessa passagem. E Deus é tão maravilhoso, Deus é meu marido, que se não fosse de Deus, tanta confirmação que Deus deu até hoje. Porque ontem foi pregado nessa passagem. Eu disse: meu Deus, que é isso? Mas Deus sabe de todas as coisas. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E antes de começar, eu já te digo: não desanime e nem desista, porque Jesus, ele está no barco. Pode se sentar. Aleluias. E bem sabemos nós que eu estava estudando, e eu dizia: meu Deus, me ajude para chegar ali na frente. Aleluias. E bem sabemos nós que as tempestades da vida, ela vem para todos. Ela não vem só para o crente, nem só para quem está lá fora. Vem para todos. O rico, o pobre, o pequeno, o grande. E ela vem para todos. Aleluias. E eu tenho aqui 4 tópicos, 4 verdades sobre essas tempestades. Essas tempestades, elas vêm inevitáveis. A gente não tem como evitar uma tempestade na nossa vida. A gente nasce e a gente morre, mas a gente passa por tempestade na nossa vida. Aleluias. Elas vêm para todos. Elas também são imprevisíveis. Elas chegam de repente. Naquele dia os discípulos, eles estavam no barco e de repente houve um grande temporal. Aleluias. Então não tem como a gente evitar e nem prever quando é que vai chegar essa tempestade. Aleluias. A terceira verdade é que elas são inadministráveis. Eu e você não tem como controlar a prova nem a tempestade. A gente às vezes pensa que dá para passar. Não, eu vou passar a prova, vai dar certo. Mas lá na frente a tempestade, ela aumenta. E aí a gente se desespera. Mas entenda uma coisa: Jesus, ele está no barco. Ele está no controle. E quando ele está no controle, pode levantar o mar, pode agitar, o vento ser agitado, mas ele está no controle de tudo. E existe uma verdade: só acontece algo na minha e na tua vida se o Senhor permitir. Porque a gente não está imune. A gente não está imune da aflição. A gente não está imune da dor. Não estamos. A gente também passa tempestade. Aleluia. E o 4 diz, a quarta verdade é que as tempestades, elas são pedagógicas. Ela vem para ensinar a gente, ensinar algo. Deus sempre tem algo para nos ensinar na prova. A ser mais dependente, a confiar mais em Deus, a ficar mais forte, mais firme. Porque Deus, ele quebra o vaso. Ele quebra o vaso para lá na frente ele refazer novamente. O processo é até doloroso, dói muito. Mas lá na frente, depois da tempestade, vem a bonança. E Jesus, ele está no barco. Aleluia. Eu ali lendo, eu estudando pregações, né? Estudando na palavra. E eu achei muito interessante. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe a tempestade que você está passando hoje. A que você passou lá atrás e a que você vai passar.
Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o presente, o passado, e Ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Aleluia. E bem sabemos nós que a palavra do Senhor fala que Jesus ele estava ensinando os discípulos e a multidão ali na margem do mar. E já sendo tarde, Jesus ele chama os seus discípulos para passar para outra margem. E deixa eu te dizer logo uma verdade. A promessa de Jesus era chegar do outro lado, não ficar no meio do mar. A promessa dele para mim e para você é chegar lá no outro lado. A prova pode até estar difícil, pode até estar doendo, porque dói. Mas do outro lado, a tua vitória já está garantida. Mas basta tão somente eu e você passar. Passando pode muitos dizer, mas irmã, a senhora não sabe a dor que eu estou sentindo. Irmão, Deus sabe aonde Ele vai trabalhar. Ele sabe a minha e a tua estrutura. Uma prova não é igual a outra, não pode ser parecida, mas a intensidade só Deus sabe. Deus sabe o quanto você aguenta e o quanto eu vou aguentar na prova. Ele nunca te abandona. Por mais que a gente diga, Jesus, o Senhor me abandonou, Ele não te abandona. É só processo. Porque você quer uma bênção, mas se você quer uma bênção, você tem que passar o processo. Eu não posso pular o processo e dizer, Deus, eu não aguento mais hoje, Deus já vai fazer. Não. A gente tem que passar o processo para receber a vitória. Aleluia, glória a Deus. E ali Jesus ele entrou no barco, ele foi dormir. Ele estava cansado, passou o dia ensinando. E estava tudo tranquilo quando de repente aconteceu aquela grande tempestade. E eu imagino assim que Pedro, ele disse assim, não vamos acordar o mestre. A gente dá um jeito aqui, porque parte deles eram pescadores, já conheciam sobre tempestade. Não, a gente dá um jeito. Mas lá na frente a tempestade ficou maior. Ficou uma intensidade tão maior que eles começaram a se desesperar. Aí eu creio que alguém disse assim, mas Pedro, pelo amor de Deus, vamos chamar o mestre, porque a gente vai morrer desse mar. E Jesus continuava dormindo. Aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que o corpo humano de Jesus ele estava cansado, mas o Espírito de Deus nunca dorme. A palavra do Senhor diz que Ele nem dorme e Ele nem cochila. Ele está vendo a situação que você está passando. Pode até estar difícil, mas Deus ele nem dorme e nem cochila. Aleluia. A palavra do Senhor diz que de repente os discípulos chegou para Jesus e disse, mestre, não te importa que a gente pereça? Ou senão, Jesus, o Senhor não está vendo a minha dor, não? Deus está doente. Será que o Senhor não está nem se importando com a dor que eu estou sentindo? Muitas das vezes a gente diz isso. Mas Senhor, por que isso? Eu estou na oração, eu estou fazendo a tua vontade, mas Deus, por que isso, Senhor? Por que essa provação tão grande? A gente entende a tempestade de Jonas, porque Jonas ele estava desviando do caminho e Jesus teve que colocar a tempestade para Jonas voltar para o caminho dele. Mas quando a gente está no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, aí a gente já questiona Deus. Por que, Jesus?
Aí Jesus estava no bar. A presença do Senhor, ele estava no bar. E quem é Jesus? O dono do mar, o dono da tempestade, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Mas os discípulos ainda eles estavam desesperados com a tempestade. Aí Jesus ele estava dormindo. Jesus ele estava em paz. Porque quando a gente está dormindo, a gente não se importa com o que está acontecendo. Quando a gente está cansado e deita, a gente quer descansar. Não quer se importar com os problemas que estão acontecendo. Aí eu te pergunto algo. Será que Jesus não sabia que ia ter tempestade? Será que Jesus não sabia que aquela tempestade ia se levantar? E Jesus estava tão tranquilo porque a tempestade era grande. Será que Jesus ele não estava sentindo? Muitas das vezes a gente fica desesperado, mas essa paz que Deus quer que a gente tenha. Paz não é a gente não ter a tempestade, paz é a gente estar na tempestade, mas ter a confiança que Jesus ele está no barco. Então ele quer que você descanse, aquieta o teu coração. Aleluia. Mestre, não te importa que pereçamos. E ele despertando, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu creio, irmão, que Jesus ele já tinha ensinado tanto. Na aula teórica, ele já tinha ensinado tanto. Ele disse: agora chegou a hora prática. Porque ele já ensinou tanta gente na palavra, está ensinando, está doutrinando, mas chega uma hora que agora é a hora da prova. E Deus ele estava provando a fé daqueles homens. Por isso que ele disse: ainda não teve fé, com tanto milagre que eu já fiz, com tanta coisa que já aconteceu, ainda não teve fé. Tu estás aqui, de pé, está aqui, essa noite ainda não teve fé. Quanto livramento Jesus já não deu até hoje pra gente? Só hoje. A gente não vê, mas Deus vê. Aí Deus pergunta a eles: ainda não tens fé? E eu me lembro de algo que eu passei no ano 2017, né? E pela segunda vez também no hospital, né? Para fazer uma curetagem de algo que era tão desejado, mas aí Jesus permitiu eu perder novamente, né? Pela segunda vez. E de repente veio aquela voz em minha mente dizendo: olha aí teu Deus. Novamente o teu Deus deu e novamente o teu Deus tirou. E eu me lembro que eu estava chorando tanto que eu olhei para o meu marido que estava do lado e eu disse: será que eu estou no pecado? Porque de novo a mesma coisa. De novo eu perder de novo. Como é que eu vou chegar na igreja e novamente eu vou dizer? Porque eu já pensava que os irmãos já iam dizer: a irmã está no pecado. De novo. Mas ninguém entende o propósito que Deus na minha vida foi. E eu me lembro que ele disse assim: mulher, aonde está a tua fé? Onde está a minha fé? Que eu olhava a tempestade, mas eu não via Jesus que era maior. E a partir do momento que eu passei a ver que o meu Deus era maior do que a prova, aí Deus começou a trabalhar. Mas o processo foi grande. O processo só foi eu e Deus. Deus teve que quebrar o vaso. A tempestade foi grande, a luta foi grande, a humilhação. Mas para chegar até aqui, muitos podem dizer: ai, irmã, a senhora não passou nada. Mas só quem sabe é Deus. A luta foi imensa. Chegou horas que eu não tinha nem força mais. E quando eu não tinha força, eu disse: Senhor, eu não aguento mais. E ali meu Senhor ele fez a promessa que eu iria ter a vitória. Agora os irmãos podem imaginar que não foi do dia para a noite essa vitória. Quando Deus fez a promessa, a prova aumentou, a tempestade aumentou. Eu disse: meu Deus, que é isso? Eu orava, eu jejuava, eu entrava em campanha com Deus sozinha, e a tempestade era maior. Chegou até o ponto que Deus ele me fez entender: quanto maior a prova, maior é a vitória. E quanto maior está a vida da tempestade, a bênção está perto. Aleluia. E eu pergunto aos irmãos: se eu tivesse parado no caminho, se eu tivesse voltado para trás, será que eu estaria de posse de vitória com a minha filha hoje aqui? Eu fui chamada de louca.
disse: Senhor, eu não me faria. Eram palavras que machucavam mesmo. Irmã, a senhora não tem inveja de ver uma mulher grávida? E eu disse: o Deus que eu sirvo, Ele vai me dar. Ele vai me dar a minha bênção. Então não tem inveja. Porque eu creio que Deus vai me dar a minha vitória. E tudo é possível aquele que crê. Porque Deus faz a promessa, aí a gente diz: Deus vai fazer. Aí daqui a pouco, será que Deus vai fazer mesmo? Irmão, Deus não trabalha na incerteza, não. Deus não trabalha na certeza. Quando a filha de Jairo morreu, chegaram para ele e disseram: Jairo, pelo amor de Deus, não importuna o mestre não, porque a tua filha já morreu. Para que tu vai ir atrás do mestre mais? Deixa ele. Aí Jesus disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Então nessa noite, Senhor, eu quero que você creia que a tempestade ela vai passar. Aleluia. A tempestade tem um fim. Como a irmã do Senhor, a tempestade ela não vai durar a vida toda, não. Só se você ficar murmurando. Só se você ficar: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer. Mas a tempestade ela tem um fim, mas é no tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para a tua dor. Deus, Ele quer te ensinar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar mais fé, Ele quer te capacitar. Porque na tempestade, lá do outro lado, estava esperando o endemoniado gadareno. E Jesus fez o que com aquele homem? Jesus libertou aquele homem. Mas para isso os discípulos teve que passar o processo para chegar do outro lado, para ver as maravilhas que Deus ia fazer. Deixa eu te dizer mais uma coisa. E Jesus, Ele mostrou que Ele tinha todo o poder. Ele tem o poder sobre a lei da natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem o poder sobre a enfermidade, como a mulher do fluxo de sangue. E Ele tem o poder sobre a morte. A palavra do Senhor diz que eis que todo o poder foi me dado entre os céus e a terra. Então o dono do poder ele estava no barco, o dono da tempestade ele estava no barco, mas ainda os discípulos estavam temendo. Por que ainda não tens fé? Jesus está no teu barco. Ele está vendo a tempestade. Ele sabe que a dor é grande porque Ele sabe o que eu e você sente. Ele sabe que a tribulação está grande, mas Ele sabe até onde você vai aguentar. Deus, Ele não vai dar uma prova que eu e você vai morrer no meio do caminho. Ele só dá uma prova para eu e você passar, porque deserto é escola. Deserto é escola porque eu passei. E teve um momento que Deus usou alguém e disse assim: irmão, Deus vai te dar um vaso novo. Eu disse: ah, meu Deus, é um filho. Mas é não, irmão. Depois que eu entendi. Deus ia me refazer, Ele quebrou, mas Ele ia refazer de novo. Porque o Senhor tem que tirar tudo que não agrade a Ele da minha da tua vida, para poder Ele te encher e te usar. Então nessa noite, não desista. Avante, prossiga, vai em frente, que a vitória está do outro lado. A vitória não está no meio do deserto, não, está do outro lado. Você tem que passar o deserto para chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. E quando você chegar do outro lado, pode ter certeza que você vai cantar o hino da vitória. Aí você vai dizer: valeu a pena você se descer. Valeu a pena passar a dor. Porque quanto maior o deserto, como eu já falei, maior é a vitória. O que Deus tem guardado para mim, ninguém aqui sabe, nem para você. A palavra do Senhor diz que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. Essas são as coisas que Deus tem para mim e para você. Então, para alcançar uma vitória, passa o processo. Deus te dá força todo dia para estar de pé. Você diz: eu não tenho força, mas Deus todo dia está te dando força. Porque a minha e a tua força, ela só vem de Deus. Ela não vem de mais ninguém. E contra o teu problema somente a Deus. Chame a Deus. Faça igual aqueles discípulos. Eles se desesperaram, eles foram chamar a Deus. Ele foi chamar o Deus presente que estava no barco. Aleluia. Deus, Ele tem cuidado de mim e de você. Deus não tem deixado nada faltar, não tem deixado a gente desfalecer. O Senhor tem cuidado de mim e de ti. Até da doença, Deus tem cuidado de nós. Estamos de pé porque o Senhor permitiu. Aleluia. Eu peço que a igreja fique de pé para encerrar, amém? Vamos adorar. Eu creio.
Porque Ele está contigo, Ele está comigo. Ele está no teu barco, Ele disse que Ele dá força. A tua força vem tão somente do Senhor. Agora é comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu tenho um Pai que me ama por inteiro, que cuida de mim e me livra do meu medo, que sempre me escuta e me atende quando eu chamo. Eu não sei viver sem esse Pai, pois eu amo. Nas noites em claro, Ele sempre é meu amigo. Converso com Ele e Ele fala comigo. Falo do que sinto, do sofrimento e me consome. Ele te olha com olhar de amor e te responde. Me diga quando foi que eu já te deixei só. Me diga quando foi que eu já te deixei de
agradeço ao processo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.